Hi everyone, vem no bate-papo comigo. Eu quero contar pra vocês como eu conheci o meu marido americano, gente. É isso mesmo. Muita gente me pergunta e eu tento fugir do assunto pra não ter que abrir a minha vida, mas hoje eu decidi abrir aqui no canal pra vocês como eu conheci o meu marido americano, que se chama Michael Frederick. Eu nunca tive vontade antes, assim, não é que é vontade. Eu nunca tive o interesse pela língua inglesa antes. Eu nunca me preocupei. Eu já tinha pedido para minha mãe me matricular num curso de inglês uma vez, porque eu sentia assim a necessidade de destravar essa língua, mas eu deixei para lá, nunca fui atrás. E um certo dia, depois de muitos anos, me veio essa vontade no meu coração de aprender inglês. Falou, você tem que aprender inglês. E na hora, de cara, porque eu sou assim, se eu decido uma coisa, eu já vou logo e meto as caras e faço. Eu já corri e matriculei no curso de inglês. E aí, eu comecei a estudar. E eu vi que eu não sabia nada. Eu era a aluna mais engraçada da sala, porque eu falava, professor, pelo amor de Deus, eu não sei nada. Zero, 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 zero. E o professor, calma que você vai saber. Aí ele falava, good morning ou good morning. Aí ele, não é assim, Gente, eu tinha muita dificuldade com o inglês. Até falar as palavras assim, como good afternoon, era muito difícil para mim. Hoje já consigo falar algumas coisas, igual girl. Eu não conseguia falar girl. E essa palavra eu só destravei aqui nos Estados Unidos. Eu falava girl, era girl. E o Michael não. Assim, algumas coisas eu tô aprendendo ainda. Estou estudando ainda a língua inglesa, porque eu tive que parar por causa da adaptação, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o meu relacionamento. Então, eu comecei a estudar, né, o inglês, e o professor começou a explicar pra gente como a gente tinha que estudar em casa, porque não adiantava só ali no curso. A gente tinha que ter essa responsabilidade de ler, de ver podcasts, de fazer o Duolingo e outros aplicativos também. E aí eu fui e baixei um aplicativo que agora eu não tô nem lembrando o nome do aplicativo, misericórdia, sumiu. E aí foi onde eu conheci o Michael. Esse aplicativo é de estudo. Então, muita gente acha que eu conheci o Michael em aplicativo de relacionamento. Não foi, gente, porque eu não estava procurando um relacionamento. Eu estava procurando aprender inglês para aprimorar essa língua, para ter novas oportunidades para mim. E olha só como é que é as coisas de Deus, né? Quando a gente pensa numa coisa, a gente faz planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. Então, eu baixei esse aplicativo e comecei a estudar com um rapaz, que eu não lembro agora o nome dele, eu esqueci. E eu, sério, gente, eu esqueci mesmo. E a gente começou a estudar, e ele falou assim, Gleice, você tá no início, eu já tô no intermediário. Então, eu acho legal você procurar uma pessoa do zero, vou te dar essa dica pra você, procurar alguém do zero, porque vai ficar mais fácil pra você praticar. Porque eu já tô lá no nível, e aí eu tô já avançada, e você não vai aprender nada, porque você vai ficar me mandando áudio, eu vou ficar conversando com você, e aí eu não tô querendo falar em inglês, eu quero só falar português. Eu falei, ok. Aí eu comecei a procurar, aí eu vi uma menina e vi o Michael. E aí eu chamei essa menina e chamei o Michael pra conversar, né? E o Michael me respondeu logo. Ele falou, oi. E aí eu peguei e expliquei pra ele que eu tava procurando alguém do zero. Ele me explicou que tava começando lá no aplicativo, já tinha 3 meses que ele tava nesse aplicativo. Eu conversava com algumas pessoas, assim, mas ele também via muito vídeos e tava aprendendo o português sozinho. E assim, ele também tava no nível zero. E a gente começou a estudar e com essa outra moça. A moça, o horário dela era muito diferente de mim, porque ela morava em outro lugar. Tipo, acho que era na Austrália, e os horários eram muito divergentes pra gente estudar. E já nos Estados Unidos, a gente tava no horário de verão, Michael, então era só 1 hora de diferença. Então batia muito os nossos horários, porque eu sempre dormia mais tarde e o Michael dormia no horário normal. Então batia muito. Então a gente começou a estudar, fazer, e lá nesse aplicativo, lá tudo traduzia, lá tudo fazia, então a gente ia trocando conversa, mensagem, eu mostrava minha apostila pra ele, tirava dúvida de muitas palavras que eu tinha dificuldade, e eu pensando assim, eu vou chegar no curso arrasando. Quando o professor perguntava, eu vou falar as palavras igual nativo. Esse era meu objetivo, eu queria chegar arrasando igual nativo. Vou arrasar e vai dar tudo certo. Mas, na medida que a gente foi conversando, a gente trocou o WhatsApp, né? E a gente começou a falar sobre as nossas histórias de vida, sobre outros assuntos, a gente começou a se conectar. Tipo, o que você tá fazendo hoje? Aí eu gosto de tal filme. Essas coisas que a gente vai conversando. Aí eu também gosto desse filme. A gente começou a falar sobre o filme, sobre a série. Aí a gente falou assim, vamos assistir uma série juntos? Aí ele falou, vamos. E a gente gosta muito
daquela série, Game of Thrones, Game of Thrones. E a gente estava falando sobre isso, sobre esse universo de Game of Thrones, sobre tudo, como tudo aconteceu, como foi o desfecho, a minha opinião, o que eu achei, o que ele achou. E essa série, tipo assim, quem já assistiu vai entender. Ela é bem complexa mesmo, ela é bem, assim, quem não gosta, não vai gostar, e quem gosta vai amar. É assim, essa série. Então, a gente começou a conversar sobre outras coisas, indo e vai, e a gente acabou saindo do aplicativo. Aí ele falou assim, Gleice, eu vou desinstalar o aplicativo, porque eu vou ficar só estudando com você. Lá tem outras pessoas que eu converso também, mas eu me conectei muito contigo e eu vou ficar só conversando com você, ok? Eu falei, ok. E ele desinstalou o aplicativo. No que ele desinstalou o aplicativo, eu também desinstalei. Não foi algo que ele falou assim, desinstalei. Eu falei, vou desinstalar também. Pensei, nem falei nada pra ele, desinstalei o aplicativo. E a gente começou a se conectar. E ele falou que queria vir pro Brasil, que queria estudar o português. Estava pensando de ir pra São Paulo, mas ele não conhecia ninguém. E eu falei assim, por que você não vem aqui pra Brasília? Aí ele, seria uma ótima ideia. Agora que eu tenho uma amiga aí, seria muito bom. Aí eu falei, pois é, então por que você não vem pra cá? Aí ele falou, mas será que tem escola aí? Eu falei, vamos procurar. E a gente começou a procurar e eu encontrei a Wizard. Só que a Wizard, ela dá aula de curso de inglês, né? Só que eu perguntei e falou que lá tinha também curso para português para estrangeiros. E eu falei para ele, e ele falou, você pode ir lá fazer a matrícula para mim? Eu falei, claro que eu posso fazer a matrícula para você, né? No que eu fiz a matrícula lá para ele, fui eu e minha avó, a gente foi lá, eu e o Michael, a gente já tava meio que se gostando, a gente já tava sentindo um sentimento. Eu sentia, mas eu não falava nada, até porque por ele ser de outro país, por ele ser estrangeiro, eu tinha muito medo. Porque tem muitos casos de muita gente de serial killers e outras coisas mais que vocês sabem por aí que a gente tem medo. Então eu acho assim que se a pessoa ela vai se relacionar, ela tem que ter realmente certeza, porque é muito perigoso. E aí a gente pegou e resolveu tal. Aí ele falou assim, Gleice, eu tô indo pra aí e eu não quero ser só o seu amigo. Você quer namorar comigo? Gente, nós nunca tínhamos feito uma videochamada. A gente só conversava por tec, 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 tec. E ele me pediu namoro. E naquele momento eu fiquei assim, meu Deus. Eu também não conhecia bem o rosto dele. A gente via por foto. E aí, alguns vídeos que ele mandava, assim, às vezes mostrando o trabalho. Eu também evitava de me mostrar porque eu tinha vergonha, né? E eu nunca fiz uma videochamada pra ele porque eu sempre evitava. Eu evitava, porque eu tinha vergonha de, sei lá, não sei, eu tinha vergonha. E olha que eu sou influenciadora, apareço nas redes sociais. Então, meu tempo tá acabando, vamos lá, que eu quero falar isso bem rápido. Então, a gente pegou e eu aceitei o namoro e fui orar. Falei, Deus, se não é de ti, que esse menino nem venha aparecer aqui, que ele não venha, que vai dar tudo errado, que não venha dar certo. Mas se for da vontade do Senhor, que venha dar tudo certo, que ele venha, né? E aí ele já matriculado na escola. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei pra minha avó, vó, é isso, isso. Minha avó já sabia, não sei o que, não sei o que, né? Que esse rapaz e tal. E aí a gente pegou e chegou o grande dia dele chegar. E eu quero contar essa parte pra vocês em outro vídeo, que é outra parte, tá bom? Então, hoje eu queria contar só como eu conheci ele. E outro vídeo eu vou contar como foi o nosso encontro lá no aeroporto, como foi a experiência dele no Brasil. Mas por enquanto, quero que vocês saibam que quando ele me pediu namoro, eu fiquei assim, será mesmo? Mas eu aceitei. E aí a gente fez a primeira chamada de vídeo logo depois, né? Eu falei, meu Deus do céu, fiz. E quando eu fiz a chamada de vídeo, eu gostei muito da vibe, porque eu já gostava da vibe da gente tá teclando junto. E foi muito legal. Aí ele falou com minha família, eu falei, né, falei com a dele. E foi incrível. Então, a parte 2 depois eu trago pra vocês. Já comenta aqui se vocês gostaram dessa história, se vocês gostam de saber da história da vida da gente, a vida das pessoas, essas histórias assim de namoro estrangeiro. Já comenta aqui que eu vou trazer uma parte 2 contando como foi o nosso encontro lá no aeroporto.